7 em cada 10 lares brasileiros estão endividados. Então, nem se sinta mal por isso, porque não está sozinho nessa, né? E se te conforta um pouco, claro. Os dados são de uma pesquisa que diz ainda que o percentual de endividados, segundo as classes sociais, ele vai avaliando, né? Então, de acordo com essa pesquisa, por exemplo, 67% dos lares brasileiros estão endividados e nesse número sobe para 69% nas classes C e D. A Cristina Ottaviano vai mostrar para a gente agora o que traz esse estudo sobre como essa distribuição está dividida nas classes sociais em crise. Como é que cada classe tem se endividado? A gente está falando de faixa de renda, né, Neila? Um bom dia para você, bom dia para você que está com a gente aqui no DF no Ar. Essa pesquisa fez um levantamento com 5.700 pessoas no ano de 2020. Então, a gente está falando de um período aí bem no meio da pandemia, mas a gente usa esses dados para analisar um pouco do momento presente, nessa evolução que a gente teve aí de um momento tão complicado na pandemia, quanto esse em que a gente viveu com a economia muito fechada. E o resultado é exatamente esse. Quando a gente olha para o perfil financeiro das famílias brasileiras, a gente tem as classes de pessoas que têm uma renda anual, uma renda mensal mais alta, um pouco menos endividadas do que aquelas famílias que recebem menos. Isso porque quando a gente dá uma analisada aí no perfil dessas dívidas, a gente vai entender o porquê. E entram aí nessa conta a primeira questão, os alimentos, que definitivamente estão muito caros para todo mundo. Na sequência, a gente tem os serviços públicos. E aí, nessa conta, eu quero chamar a atenção para a questão da energia elétrica. E lembrem-se que em 2020 a gente teve um momento de contas de luz muito pesadas, porque a gente teve um movimento aí de estiagem e os reservatórios estavam muito baixos. A gente teve que acionar aí, por exemplo, as termoelétricas. E depois entram produtos de higiene pessoal e limpeza. Se a gente considerar as pessoas que têm uma renda mais baixa, a gente entende que sobra menos recurso no salário dessas pessoas. As coisas foram evoluindo para preços muito altos para todo mundo e aí acaba que a renda de quem tem menos é a renda que não consegue aí arcar com todas essas despesas. Agora, uma pesquisa do Serasa saiu recentemente que mostra que 68 milhões de brasileiros seguem nesse perfil de endividamento. E mais grave que isso, viu, Neila? 89% dessa pesquisa feita pelo Serasa, agora recentemente, 89% dessas pessoas não sabem o que devem. E aí eu quero chamar a atenção aqui para uma outra questão. Lá nessa pesquisa de 2020, tem um ponto interessante aqui. Mostra que na classe D, que é a classe de renda mais baixa dentro dessa pesquisa, muitas pessoas migraram do aluguel para a casa própria. E existe dois tipos aí de endividamento. Existe o endividamento que é aquela questão que você deve dinheiro para uma instituição ou para alguém, mas você está pagando essas parcelas. E existe a inadimplência, quando você não consegue mais arcar com estes compromissos. E aí a gente realmente começa a perceber um movimento de muitas pessoas não conseguirem arcar com esses compromissos lá de 2020, que é importante a gente lembrar também que lá naquela época a gente estava com as taxas de juro muito baixas e a gente teve aí uma movimentação em relação a financiamentos ou dívidas mais longas. O que preocupa é exatamente esse dado mais recente do Serasa, falar que 89% dos brasileiros não sabem onde estão os gastos deles. Então você, amigo do DF no Ar, que acompanha a gente todos os dias, é muito importante, a gente bate o martelo com isso aqui, você entender as despesas da sua casa, aquelas que você deve, para você ir traçando aí um perfil, uma trilha de como lidar com esses compromissos e não entrar na inadimplência, porque esse é o vermelho e esse é um ponto de ressalva, Neila. Pois é, então eu acho que esse é a primeira questão. Encare seu problema de frente, saiba qual é o tamanho dele, porque só a partir daí você tem como solucionar. E quando a gente fala que você não está sozinho, se anime, não quer dizer que você vai ficar feliz com a desgraça do outro que está no mesmo lugar que você, não. É que quanto mais pessoas estiverem nessa situação, começam a surgir alternativas dos órgãos de renegociação, de ajuda para que todo mundo saia desse atoleiro, porque ninguém quer um país endividado, quer as pessoas com poder de compra e com esse dinheiro circulando. Por isso é muito importante que a gente preste atenção e consiga quitar as nossas contas. Obrigada, Cris.